Pastor. Mas estou feliz de estar aqui nessa noite para pregar a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24, no versículo 36. Mateus 24, versículo 36. Nós vamos falar hoje sobre o céu, sobre a vigilância. Esta é a maior vitória do crente. Alcançar, não claro que pelos seus meios próprios, pela sua sabedoria ou sua força. A salvação ela é por Cristo. Mas a maior vitória do crente é chegar no céu. E a salvação ela é uma cooperação humana. Jesus ele entregou a sua graça. Agora o homem ele tem que aceitar essa graça, receber essa graça que foi dada por Cristo. Mateus 24, versículo 36 diz assim. A epígrafe do texto diz assim: o sermão continua. Exortação à vigilância. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moedas no moinho, será lavada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Amém. Eu tinha preparado uma mensagem, só que Deus falou fortemente ao meu coração acerca de falar sobre o céu, de falar sobre a vigilância que o crente deve ter acerca da sua vida. Aqui Jesus ele está dando diversos sermões aos seus discípulos, aqueles que o acompanhavam. Aqui no capítulo 24, olha o que ele diz: o sermão profético, o princípio das dores, o sermão continua, a grande tribulação. Ele está falando sobre o período do fim. E nesse versículo 36, ele vai dar uma exortação aos seus discípulos a vigiarem, porque a hora que Cristo ele vai vir, ninguém espera, ninguém imagina. E a Bíblia diz que ele vai vir como ladrão da noite. O ladrão, quando ele vai assaltar a casa, ele não avisa, ele vem e assalta a casa. Ninguém espera pelo ladrão, mas ele vem e assalta. E nós temos que estar vigilante. Jesus ele vai usar um exemplo da Bíblia. Jesus era um conhecedor das Sagradas Escrituras. Ele vai usar um exemplo, Elias, de Noé. Naquela época as pessoas viviam no pecado, casavam-se, davam-se em casamento, e ninguém ouvia a palavra de Noé dizendo que Deus iria enviar um dilúvio à terra. Ninguém ouvia a palavra do pregador Noé. Mas de repente, Jesus ele vem e envia o dilúvio para aquela terra, e a Bíblia diz que Noé e somente a sua família adentra aquela arca. Elias, Noé, ele fez o que um pregador deve fazer e que um homem deve fazer como crente. Ele salvou a sua família. Meu Deus. A maior coisa que nós temos que fazer como crente é orar pela nossa família. É através do nosso testemunho, da nossa vida, a gente influenciar a nossa casa a também buscar ao Senhor Jesus. É através da sua vida, é através da sua oração que Deus ele vai salvar a sua família. É por isso que dentro da sua casa você, mulher de Deus, tem que ser o exemplo lá. É por isso que dentro da sua casa, jovem, você deve ser o exemplo lá de um caráter cristão, de um homem, de uma mulher de Deus. O mundo olha para nós. A nossa família olha para nós. O mundo ele busca ver Cristo em nós. Glória a Deus. Então, a vinda do Filho do Homem, ninguém espera.
vai ser como um ladrão da noite. Deus está falando fortemente comigo, ao meu coração aqui. Eu preparei outra palavra, mas Deus colocou isso no meu coração. O apóstolo Paulo, ele vai falar: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aleluia! Num momento, num abrir e fechar de olhos. Porque convém que aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Porque convém que isso que é incorruptível se revista da incorruptibilidade. A Bíblia diz em Tessalonicenses que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a trombeta de Deus e com voz de arcanjo. Aleluias! Ele diz que nós seremos arrebatados. Nós precisamos, irmãos, pregar mais sobre o céu. Nós precisamos pregar mais sobre o arrebatamento. Paulo, ele vai dizer que todos nós seremos arrebatados, juntamente a encontrar com o Senhor nos ares. Essa palavra no grego, arrebatado, significa tirados com força brusca. Tem pessoa que diz: ah, você está pregando grego, não pode pregar. Eu vou pregar o quê? Teologia. A Bíblia foi escrita em grego. Nós devemos ir no grego para aprender o que significa a Bíblia Sagrada. Isso é amor às Escrituras. Paulo, ele vai usar a expressão arrebatados, e no grego está escrito tirados com força brusca. Jesus virá. Você está pronto para a volta de Cristo? Será que nós estamos prontos para a volta de Cristo? Será que nós estamos prontos para quando Jesus vier buscar a sua igreja? A Bíblia diz que nós devemos ser santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Pregador, o que é santidade? Santidade é parar de pecar? Não. Santidade é ser diferente. Nós nunca iremos parar de pecar, para a gente reconhecer que a gente precisa de Cristo, que a gente precisa do sangue dele. Nós nunca iremos parar de pecar, mas nós devemos ser diferentes. Nós devemos ser glória santos. A Deus, aleluia. Porque a Bíblia fala: sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade não há como Deus se manifestar na nossa vida. Sem obediência não tem como Deus se manifestar na nossa vida. Nós devemos ser santos para ter intimidade com Deus, mas nós devemos ser santos para ir para o céu. Aleluia. A Bíblia diz que a nossa cidade está nos céus. Aleluia. E onde esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o céu glorioso. Tem pessoas que estão escarnecendo de nós. Cadê aquele Cristo que vocês pregam há 2000 anos, dizendo que ele vai voltar? O apóstolo Pedro, ele sofreu com isso. Já naquela época, estavam perguntando: cadê aquele Jesus que falou, que prometeu que iria buscar a sua igreja? Só que o apóstolo Pedro, ele vai falar: não vos enganeis, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus não retarda a sua promessa. Glória a Deus. Aleluia. Deus não retarda a sua promessa. Glória a Deus. Ainda que algum a tem curtadia, mas ele adia a sua vinda para que todos se salvem. O que Deus mais quer, Elias, é que a gente vá para o céu. Aleluia. A Bíblia diz que há alegria nos céus quando o pecador se arrepende, e eu fico imaginando isso. Há alegria no céu porque ele sabe que o céu é maravilhoso, ele sabe que o céu é um lugar de glória. Então uma alma para Deus é importante, uma alma para Deus é importante. A Bíblia diz que há alegria no céu quando o pecador se arrepende. A alegria, o céu é um lugar de gozo. O céu é um lugar de paz. O céu, aleluia, é um lugar de alegria permanente. E para nós irmos para o céu, irmãos, nós devemos andar em santidade ao Senhor, em obediência ao Senhor. Aleluia! Precisamos buscar a santidade. Jesus Cristo está vindo para buscar a sua igreja. E olha o que a Bíblia diz. Se a tua mão te faz pecar, Elias, Jesus está usando uma figura de linguagem, uma hipérbole, uma expressão exagerada para dizer que se a nossa mão nos faz pecar, nós devemos arrancá-la. Porque é melhor entrar no céu sem mão do que você tendo mão na terra e ir para o inferno. O rico, a palavra do rico e Lázaro, a Bíblia diz que o rico viveu esplendidamente, a sua vida esplendidamente, o pobre não tinha nada. Só que depois da morte, segue-se o juízo.
A Bíblia diz que o pobre está no céu com Abraão e o rico está lá no inferno. E ele diz: Senhor, pede que Lázaro molhe a ponta dos seus dedos na água para colocar em mim. Porque eu estou em um lugar de tormento. Eu estou em um lugar de tormento e no inferno não haverá a presença de Deus ali. É por isso, irmão, que nós devemos vigiar na nossa vida, andar em santidade. Nós sempre vamos pecar, só que existe uma diferença, Elias, do pecado e da iniquidade. O que é o pecado? É o pecado inconsciente que a gente comete todos os dias. Só que existe, pastor, o pecado da iniquidade. E nós temos que vigiar nisso, pastor. Nós devemos vigiar nisso, no pecado da iniquidade. É o que faz com que a gente ande prostrado, é o que faz com que a gente não tenha intimidade com Deus, a manifestação de Deus não venha sobre a nossa vida, a iniquidade, o pecado de estimação. Mas Deus nessa noite está se limpando com a palavra dele. Existe um céu te esperando, que existe uma manifestação de Deus aqui na terra te esperando. Nós devemos ter isso na nossa mente. Nós já estamos mortos em Cristo e a nossa vida está escondida em Deus. O apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses 3: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima. Aleluia! O que ele mais falou não foi sobre bens materiais, não foi sobre você receber coisas aqui, mas ele falou: mas buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Nós devemos nos desprender dessa terra. Jesus faz, Jesus te dá bênçãos, vitórias dá, mas nós temos que ter em nossa mente que o céu é melhor. E que as coisas espirituais é mais importante do que as coisas terrenas. Paulo é o meu exemplo. Jesus Cristo, claro, é o nosso exemplo maior, mas Paulo é o meu exemplo também. Ele diz: já estou crucificado com Cristo. Aleluia. Eu não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Quando nós aceitamos a Cristo, nós dizemos para Ele: o Senhor é o Senhor e Salvador da nossa vida. Deus grande, glória a Deus. Então é o Senhor que dirige a nossa vida. E o que Ele quer é que a gente venha orar mais, como a irmã falou. Ler mais a palavra do Senhor. Jejuar. Pregar o Evangelho nessa terra. Meus irmãos, nós temos apenas uma vida aqui nessa terra. Que a nossa vida aqui na terra seja uma vida de, aleluia, dedicação ao Senhor. Vocação ao Senhor. Não entregue a metade para o nosso Deus que te entregou tudo na cruz. Aleluia, Ele foi até o fim. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, disseram para Ele: Senhor, se Tu és o Filho de Deus, aleluia, desce da cruz. Mas Jesus estava firme no seu propósito. Eu vou morrer pela pessoas, eu vou dar a salvação para as pessoas. Aleluia! Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Ele é aquele que mais quer te ver no céu. Se a tua mão te faz pecar, arranca ela. Se os teus olhos te faz pecar, arranca ele. Jesus falando em Mateus 6. Porque Jesus sabe que o céu é um lugar de alegria. Aleluia. O céu é um lugar de paz. Lá não haverá tristeza, lá não haverá dor. Aleluia, lá haverá apenas paz. Aleluia. Cante comigo. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As ondas da vida desce, não podem agora usar. O gozo celeste, em Deus fica me declarar. E eu na linda cidade, Jesus me dará um lar.
Aleluia. Para terminar, vamos ler aqui, só para terminar, Apocalipse 22. Vamos ler esses 5 versículos aqui. Apocalipse 22. O livro da revelação. Aleluia. Apocalipse 22. Aleluia. Aleluia. Vamos ler todos juntos. Apocalipse 22. Do 1 até o 5. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Do 1 até o 5. Vamos ler todos juntos. No 3. 1, 2, 3. E mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu novo nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todos sempre. Amém. Glória a Jesus. Que coisa linda, né, irmão? Que coisa boa. Aleluia. É ouvir sobre o céu, né? A gente ouve, meu Deus, eu estava meditando nas palavras que já ouvi aqui, né? Glória a Deus, a menina leu 31 e 20, 1 e 37, aleluia, de Lucas. Deus não faz, aleluia, Deus faz o impossível. Glória a Deus, a esposa do pastor Zedequias. Como essa mulher foi usada por Deus aqui. Ela nem esperava a oportunidade aqui. Glória a Deus. Mas como ela foi usada pelo Senhor. O mestre está cá e te chama. Aleluia. Saia de onde você estiver. Aleluia. Aceite a chamada e o convite do Senhor. Aleluia. Não pegue por omissão. Antes que Deus estenda a mão para lhe chamar, para a prestação de conta. Porque Ele está lhe chamando. Aleluia. Atenda a voz do Senhor. É tão bom atender a voz do Senhor. Quero agradecer aos irmãos. Glória a Deus. Os irmãos não saiam, tem um café que a gente vai. Aleluia. Os meninos já devem ter preparado. Eu quero louvar a Deus. Eu estava ali meditando, me lembrando de uma situação. Um dia na casa, rapidinho, eu preciso contar. Um dia na casa da Paula, das 4